Saiu a segunda edição de Absolute Batman e ela tá simplesmente incrível. Do começo ao fim a gente vê que esse novo Batman tá armado até os dentes, preparado pra tudo e lutando uma guerra de um homem só. O estilo dele é tão intenso que quase parece ignorar a regra de não matar, já que nesse capítulo ele até mesmo queima os bandidos em uma piscina de ácido. Isso sem falar no Batmóvel absoluto gigantesco e ele ter preparado uma armadilha contra a armadilha que armaram contra ele. Essa história tá muito boa e se você quiser ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, já fica aqui porque eu vou te contar tudo que rolou na nova edição de Absolute Batman. E sem mais enrolação, a gente já começa a história com o Batman no aquário de Gotham, onde ele tá sozinho enfrentando um grupo enorme dos animais festeiros, um grupo tão grande que o Alfred descreve que poderia derrubar uma pequena milícia. E esse Batman é brabo, então ele tá batendo em todo mundo mesmo, só que é muita gente, então tem um momento que ele fica cercado, mas é aí que ele mostra ser um grande estrategista. Ele usa os espinhos que ficam atrás do traje dele e quebra o aquário, despejando água lá. Mas para não ficar preso lá no meio com eles, ele pula e usa sua capa para se prender no teto. Os bandidos até falam que ele não pode ficar lá para sempre, mas é aí que ele decide apelar. Então ele larga lá na água uma bolinha verde que o Alfred explica que é um composto de vinagre concentrado, e quando aquilo cai, transforma toda a água em ácido clorídrico, e aí os bandidos têm que sair de lá correndo porque eles estão sendo queimados vivos. Como eu falei, isso daqui é tão brutal que quase faz a gente duvidar se ele segue mesmo a regra do Batman de não matar, mas pelo que a gente sabe, ninguém morreu e ele realmente não mata. Provavelmente se alguém fosse morrer, ele iria tirar o cara de lá antes. E como deu para perceber, ainda é o Alfred que tá narrando a história. Basicamente o contexto é que depois do primeiro capítulo se passaram algumas semanas. O Alfred ainda tá observando o Batman, basicamente porque acaba que o Batman enfrentando os animais festeiros tá ajudando o Alfred na missão dele de recolher informações. E aí que ele revela pra gente que esse Batman não tem um esconderijo, ele não tem uma caverna, ele tem várias, aparentemente dezenas, e elas estão espalhadas pela cidade. Inclusive ele fica surpreso, e eu também, porque quando o Alfred consegue mapear onde provavelmente estão as outras que ele ainda não encontrou, ele descobre que na verdade o Batman tem dezenas de cavernas, né, esconderijos espalhados por Gotham, e quando você olha elas de cima, por assim dizer, com um mapa, elas formam um símbolo de morcego. Isso aqui é over demais, é como se ele estivesse querendo marcar, fazer uma tatuagem em Gotham City com o símbolo dele para mostrar que esse território é meu, ou algo assim. O Alfred também explica que esse Batman tem uma rotina muito apertada e muito monótona, até porque ele não é um bilionário que nem o Batman do universo principal, então as coisas são um pouco mais complicadas. Pelo que o Alfred explica, esse Batman basicamente fica o dia inteiro no trabalho, quando ele sai ele simplesmente desaparece nas sombras, entre aspas, para ser o Batman. São poucas as coisas que ele faz como Bruce Wayne, e o que ele faz é só para ajudar na missão dele como Batman. Pelo que o Alfred fala, nem a mãe dele ele tem visitado recentemente, e a única situação em que ele sai da rotina é para visitar o Joe Chill, o assassino do pai dele, que ele visita por alguma razão, que a gente não sabe exatamente, mas basicamente é para descontar o ódio dele. O Alfred fala que ele não conseguiu escutar o que o Bruce falou, mas ele já imagina e gosta ainda mais do Batman por conta disso. Ou seja, provavelmente de tempos em tempos ele vai lá visitar o cara meio que para amplificar o ódio dele. E quando eu falei que esse Batman era over exagerado, eu tava falando sério. Tem um momento da história em que o Alfred fala que ele acha estranho que o Batman nunca recua, mas teve uma situação em que ele achou que o Batman finalmente teria que recuar, basicamente porque os animais festeiros tinham encontrado aquele esconderijo dele que o Alfred também tinha encontrado no primeiro capítulo. Eles vão pra cercar ele lá, só que por acaso ele já tinha se preparado para aquilo. Ele tinha plantado alguns explosivos no local, e não só isso, ele tinha colocado de uma forma muito específica para que as explosões desenhassem com fogo o formato do rosto dele com a máscara, como se fosse mandando uma mensagem de novo. Você tem noção que esse cara é tão insano que ele preparou uma armadilha contra a armadilha que prepararam contra ele, e essa armadilha que ele preparou ainda tinha um segundo propósito, que era mandar uma mensagem de não mexerem com ele, e ele fez isso literalmente desenhando o rosto dele com chamas, gigantesco na cidade. A gente também tem uma cena onde a mãe do Bruce vai visitar o Jim Gordon que tá machucado. A gente descobre que o prefeito Jim já conhecia o Bruce desde criança, na verdade, inclusive ajudou ele no dia que o pai dele foi morto, basicamente porque depois do pai dele ser baleado, o Bruce ficou sendo atacado por um grupo de morcegos, e eles só pararam quando o Jim Gordon chegou lá. Nessa cena a gente também vê na televisão que as pessoas de Gotham estão discutindo se o Batman é um criminoso, se não é, se ele tá fazendo certo, ou então se ele só tá piorando a situação e coisas do gênero. E também vê que depois da morte do seu pai, o Bruce ficou muito traumatizado e se afastou completamente até da sua mãe. Depois disso a gente tem o Bruce Wayne indo jogar pôquer com alguns amigos dele, no caso aqueles amigos que são os vilões do universo principal, o Crocodilo, o Pinguim, o Charada e o Duas Caras. Ele na verdade foi lá só pra conseguir algumas informações, mas isso daqui foi muito interessante porque a gente já descobriu um provável próximo vilão pra série, que é justamente o Pinguim. Porque bora lá, como eu falei, no universo principal eles são todos vilões, só que aqui a história é diferente. O Crocodilo aqui é só dono de uma academia mesmo, então não tem nada de errado com isso. O Duas Caras trabalha na promotoria pública, mas também não parece ter nada de errado. O Charada parece entender do crime que rola na região, assim como todos os outros, só que ele é basicamente só um nerd que gosta desses jogos mentais e coisas assim do gênero. O único que a gente
gente teve a confirmação que tá mexendo com coisas ilegais é o Pinguim. Então é muito provável que nos próximos capítulos, ou talvez em algum outro arco futuro, o Batman tenha que enfrentar esse amigo dele. E durante esse jogo ele não só mostra que ele tinha conseguido um daqueles crânios que os animais festeiros usam, mas também a gente descobre como que o Batman sabia onde eles iam atacar, porque tinha um equipamento específico que permitia que ele localizasse os outros a partir daquele que ele coletou. A outra informação que o Batman coletou é que a empresa de um cara chamado Hill começou a lucrar muito desde que os animais festeiros começaram a atacar, por motivos basicamente desconhecidos. E esse Hill se gabava de um baú de ouro. Então depois a gente vê que o Batman foi fazer uma visita na empresa do cara de noite para tentar descobrir o que estava rolando. Ele encontra um arquivo chamado Arca, que seria justamente o baú de ouro, só que quando ele abre, na verdade o que estava lá era uma mensagem do Sionis, o chefe dos animais festeiros, basicamente falando que ele iria adorar se encontrar com o Batman, mas isso se o Batman sobreviver. E aí ele conta que tinha revelado para a polícia a localização do Batman e também tinha mandado os animais festeiros atrás dele, então o Batman vai ter que lidar com esses dois grupos indo atrás dele. Ele começa a fugir de lá e no caminho encontra o Alfred, que basicamente fala para ele que tem informações importantes que podem ajudar ele a derrubar os animais festeiros. Batman fala que vai escutar o Alfred por 30 segundos, mas o Alfred fala que primeiro eles têm que sair de lá. Ele fala que tem um carro ali perto, pergunta se o Batman tem algum, e a resposta do Batman é: você já tá no meu carro? E aí ele simplesmente acelera e aquele Batmóvel gigantesco sai explodindo a parede, mandando carros da polícia voando. A grande questão mesmo é, primeiro, como ele conseguiu isso? Segundo, como ele escondeu isso ali? Porque aparentemente estava no prédio, ou então debaixo do prédio, algo assim. Mas basicamente, aparentemente, esse Batmóvel absoluto é um caminhão de mineração, a não ser que digam que é outra coisa, é o que parece ser. Como ele conseguiu, a gente ainda precisa de detalhes, mas provavelmente está relacionado com o trabalho dele. E assim, com certeza não é furtivo, provavelmente não é tão útil quanto o Batmóvel tradicional, no sentido de que provavelmente tem muito mais limitações de em que situações ele vai usar. Ele não pode levar isso daí numa perseguição na rua, por exemplo. Mas se o objetivo era força bruta, que parece ser o caso, sem sombras de dúvidas ele conseguiu, provavelmente melhor do que qualquer outro Batmóvel. Depois disso a gente só tem mais uma cena muito rápida com um flashback da Selina Kyle, que é a mulher gata do universo principal, encontrando o Bruce quando eles eram crianças. E basicamente foi esse o final do capítulo. A história tá muito boa. Essa história com os animais festeiros ainda vai render bastante coisa e a gente já tá tendo teasers dos próximos vilões. Não só com o Pinguim, como eu já expliquei, mas também nesse mesmo capítulo a gente teve um pequeno easter egg do Coringa, que já até apareceu no capítulo anterior. Então a história do Batman Absoluto tá muito boa e pode ter certeza que ainda tem muita coisa por vir. Se você não quiser ficar por fora do que for acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer todos eles aqui pra você. Além disso, se você quiser entender o que aconteceu no primeiro capítulo de Superman Absoluto, eu vou deixar o meu vídeo passando aqui na tela. Se gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima.